Presidiu o Bancop, que é a Cooperativa Habitacional dos Bancários, entre 2004 e 2010, e nessa época tornou-se réu, denunciado que foi pelo Ministério Público, e acabou sendo processado por formação de quadrilha, falsidade ideológica, desvio de 70 milhões e lavagem de dinheiro. Ainda na época do mensalão, eu me lembro bem porque era subrelator, o senhor foi suspeito de intermediar propina para os deputados quando administrou informalmente a relação do PT com os fundos de pensão e corretoras, anunciado em todos os jornais. Não há necessidade de espanto. Atualmente, o senhor foi pego na Operação Lava Jato, que descobriu Petrolão e foi novamente denunciado por quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção. Continuando, o gerente Barusco, ele confessou que tinha 100 milhões de dólares no exterior e devolveu. E denunciou seus comparsas. Quando essa denúncia é tida como verdadeira por promotores e por um juiz, e promotores e juiz que têm a obrigação de apurar a conduta criminosa, eles concedem a delação premiada. Ou seja, delação premiada não é uma denúncia contra o senhor, é uma denúncia cujos elementos foram provados, comprovados ou cujo caminho foi dado para comprovação. Perguntei ao gerente Barusco, aqui nessa CPI, senhor Vaccari, se era fato que quando ele montou a Sete Brasil, que todo mundo sabe, uma empresa que foi montada de fachada para continuar o esquema de propina, já que ele se aposentou na Petrobras e precisava levar adiante os compromissos de propina, ele criou a Sete Brasil, e eu perguntei para ele se era verdade que quando ele se reuniu com o senhor para definir os percentuais da propina, se o senhor tinha pedido um valor excessivo de propina. Veja, conversa entre comparsas da mesma quadrilha. E ele respondeu que é verdade. E que, por isso mesmo, ele, Barusco, começou a tirar 0,1% do que lhe cabia para ele próprio, que ele achava que o senhor estava pedindo demais. O senhor, com essa sua conduta, criou aqui digamos assim, na atividade criminosa, uma primeira inovação, que é chamada propina em excesso, né? Excesso de propina. Veja, não é um excesso de propina denunciado pelo Ministério Público. É um excesso de propina denunciado por aquele que, como o senhor, recebia propina. Ele achou que o senhor se excedeu. Ou seja, excesso de propina é uma inovação do seu mandato como tesoureiro do PT. Quero cumprimentá-lo pela inovação no mundo do crime. No outro caso, o senhor Pedro Barusco afirmou textualmente para nós aqui, da CPI, que ele estava com dificuldade para receber a propina que lhe cabia, e ela é uma propina da empresa Chain. E com uma conversa com o senhor também tinha uma propina para receber equivalente da empresa MPE. E ele, conversando com o senhor, falou assim: como é que nós podemos fazer? E o senhor disse para ele, segundo ele: não, Barusco, eu estou com bom trânsito aqui com essa empresa, me dá a dívida da Chain, que eu te dou a dívida da MPE. Segunda inovação de Vossa Senhoria no mundo criminoso, propina trocada. Ou seja, eu tenho mais, exatamente, o swap, eu tenho mais facilidade para cobrar a propina daquela empresa. Pedro Barusco, o senhor podia ficar com aquela de lá e eu fico com a de cá, mas continuamos com os mesmos valores, com as mesmas propinas, mas empresas trocadas. Propina trocada. Vamos lá. Por fim, vem a delação do senhor Alberto Youssef, e nele ele relata que Vossa Senhoria, ao exigir a propina, o fazia no seguinte formato: algumas vezes pedia que uma moto passasse lá, na empresa dele, pegasse nessa ocasião 400 mil reais, levasse de motinho até o senhor lá no Partido dos Trabalhadores. Outra inovação, propina delivery. Eu percebo aqui que na questão do mundo criminoso, as inovações apresentadas por Vossa Senhoria foram importantíssimas. E, com base em todas essas inovações, eu formulo algumas perguntas. A primeira delas, que obviamente não posso deixar de fazê-la: o PT o convidou para ser tesoureiro em razão deste seu belíssimo currículo? Foi denunciado por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, por corrupção, em várias oportunidades, noticiado em todo o país, em todos os jornais, o PT vem e fala: queremos o senhor como nosso tesoureiro. Foi o seu currículo criminoso que efetivamente acendeu essa vontade do PT de trazê-lo para a tesouraria?
É a primeira pergunta. Segunda pergunta que faço a Vossa Senhoria. O senhor tomava precauções antes de procurar alguém para doar? Ou seja, o senhor certificava se a pessoa era séria ou não? A resposta é objetiva. O senhor procurou o senhor Youssef? Esteve com ele? O Brasil inteiro sabia que ele tinha sido preso no escândalo do Banestado. O senhor também sabia, né? Todo mundo sabia, como se diz no direito, o doutor Dulce sabe bem isso, o que é notório não se nega. O senhor procurou alguém que, pelo visto, foi preso por formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro, para buscar recursos, e o senhor acabou de dizer que o senhor só procurava pessoas sérias. O senhor não sabia que ele não era uma pessoa séria, ou o senhor procurou por ele não ser uma pessoa séria? O senhor tinha intimidade com o senhor Barusco, sim ou não? Senhor deputado, conforme eu relatei... Eu não consigo fazer pergunta. Conforme eu relatei, quando inquirido sobre essa questão... Ninguém está ouvindo. Usa o microfone aí, ó. Senhor Bacari, Usa o microfone. Respeite falar no não microfone. comece a avacalhar aqui, não. Vamos ser objetivo. Ninguém aqui é moleque. Responda com sim ou não. O senhor conhece o senhor Barusco? Sim. É amigo íntimo? Sim ou não? É amigo íntimo? Senhor deputado, conforme eu já relatei nessa questão, a pergunta feita pelo senhor relator, eu não tenho intimidade com o senhor Pedro Barusco. Ok. Eu queria perguntar a Vossa Senhoria o que o senhor fazia com ele em tantos hotéis, conversando sobre quais assuntos, já que vocês não tinham nenhuma intimidade. Eu não me reúno com quem não tem intimidade. Mas está formulada a pergunta para o senhor responder a seguida, e não agora. Uma última pergunta. Na sua opinião, o senhor saiu melhor ou pior que o Delúbio na função de tesoureiro? O senhor tem tudo para ser preso e o PT para ser extinto. Eu vou mostrar para vocês aqui que, além da Dilma Rousseff, presidente do país, chamar nossas crianças de cachorros, foi quando ela disse aquela frase, atrás de uma criança sempre tem um cachorro, um animal. Agora vem esse energúmeno aqui, esse cachaceiro, esse sem dedo, safado, sem vergonha, que não gosta de trabalhar, e vê o que ele falou aqui, ó. A inflação é uma desgraça pro pobre, a Dilma sabe disso. A Dilma sabe disso. Se todo mundo tivesse o grau de consciência que eu tenho, eu tô tomando banho, Rui, com um balde d'água embaixo das pernas. É uma situação vexatória para poder utilizar água para dar descarga. E muita gente que foi na Paulista fazer passeata estava nessa situação que eu, nem banho estava tomando. E ninguém reclama. Ah, mas se fosse a Dilma ou se fosse o Haddad, todo mundo reclamava. É porque é o seguinte, minha mãe, que nasceu e morreu analfabeta, dizia, macaco. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo.